Um dia, hoje é um dia que o Senhor fez, é um dia para a gente desfrutar, um dia para a gente ser abençoado por Deus e abençoar pessoas, amém? Mas eu quero compartilhar algo com você. E então, está lá em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3. E o texto que eu vou ler aqui, o contexto é o seguinte, lembra que Pedro e João, às 3 horas da tarde, foi para o templo, lá para o Pórtico Salomão, onde eles faziam a reunião deles de oração, o culto de celebração. Então era ali que ele reunia a igreja, e no caminho lá tinha um pedinte, que era coxo de nascença, e pediu esmola, e Pedro, ao ver dessa forma, falou: olha, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, e mandou ele andar em nome de Jesus, e ele andou e ele foi curado. E aí, a hora que ele foi curado, ele começou a pular, glorificar a Deus. Imagina, o cara já tinha 40 anos, nunca tinha andado na vida, e agora estava pulando, saltando e glorificando a Deus. E aí se apegou ele a Pedro, e estava ali grudado em Pedro, e o povo vendo aquilo, o povo sabia quem ele era, tudo afluiu lá, uma grande multidão. E aí Pedro fala algo, que é o que eu quero compartilhar com você. Está aqui no capítulo 3, verso 16, e diz o seguinte: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, apontando para o homem que era coxo, que era paralítico antes, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, o que é que Pedro está falando? Olha, é o seguinte, não fui eu que fiz isso não é poder meu, isso aí não é a religião que faz isso aí não é o diabo que faz isso aí é a fé que vem pelo nome de Jesus. Então, e aí, irmãos, olha, eu vou ler novamente a frase que ele falou: a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. O evangelho, quando é que eu sei que eu estou pregando a palavra de Deus? Quando é que eu sei que eu estou vivendo o evangelho da graça de Deus? Quando eu ouço algo, gera fé. Quando gera fé, então está havendo a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus é o quê? Vamos ler o que a palavra de Deus diz sobre Jesus. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olha o que fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual... Então, quem é Jesus? Ele é autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus criou a fé. A fé é uma criação divina. Assim como o diabo criou a dúvida, Jesus criou a fé. Então, todas as vezes que você ouvir Jesus, todas as vezes que você olhar para Jesus, vai gerar fé no seu coração. Então, se você ouvir uma palavra, gerou condenação, esquece, não é o evangelho de Jesus. Se você ouvir uma palavra, gerou dúvida, esquece, não é a pregação do evangelho de Jesus. Se você está dentro de uma situação, está orando e está recebendo algo de Deus, e você está ficando com medo, isso não é de Deus, não é de Jesus, não é o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus gera fé, entendeu? Gera fé. Então aí você tem fé para restaurar o seu casamento, você tem fé para ser curado, você tem fé para receber a provisão divina, você tem fé para multiplicar uma célula, você tem fé para fazer um batismo, você tem fé. Por quê? Porque você está conectado na videira, Jesus, você está fluindo na videira, Jesus é a videira, ele falou: eu sou a videira, e através dele, essa seiva, esse poder, essa fé, porque é ele que criou a fé, e ele que produz essa fé na sua vida. Então, quando você segue Jesus, quando você olha para Jesus, o seu coração enche-se de fé. E eu te pergunto, seu coração está cheio de quê? Porque se o seu coração está cheio de fé, então você está seguindo Jesus. Se o seu coração está cheio de fé, então você está crendo no evangelho corretamente. Mas se você está com depressão, se você está com desespero, se você está ansioso, se você está magoado, se você está ofendido, se você está com medo, então isso é porque você não está ouvindo a palavra de Jesus. Porque quando ouve a palavra de Jesus, gera fé, e a fé traz à existência aquilo que eu e você precisamos. A fé traz à existência o poder de Deus, a fé traz à existência a vontade de Deus, é a fé. E isso tudo é gerado pelo evangelho da graça de Deus. Quando eu entendo isso, então tem fé. Por quê? Porque eu entendo.
não são as minhas qualificações, não é a obra do meu braço, não é a minha força natural, não é o meu entendimento dos meus argumentos naturais que vão fazer as coisas acontecer. Entendeu? Não depende de mim, depende dele, depende do sacrifício na cruz, depende da palavra do Senhor Jesus, depende da ressurreição de Jesus, depende do Espírito que ele enviou, tudo depende dele, tudo depende dele. Isso chama-se Evangelho da Graça de Deus. Então, se alguém falar para você, olha, você está precisando de um emprego, então você tem que fazer uma campanha. Não, você tem que orar tantas segundas-feiras, tantas terças, tantos domingos, tantas semanas, não sei mais o que. Você tem que fazer uma oferta assim, você tem que ler o Novo Testamento, você tem que praticar isso, aí você vai ter um emprego. Não é assim, não é assim. Pedro curou esse paralítico aqui, esse coxo assim, ó, instantaneamente. Por quê? Pela fé. Ele acabou de falar. E aí o que acontece? Quando você anda com Jesus, quando você está com o Senhor, quando você ouve esse evangelho, acontece algo na sua vida poderoso. Olha o que aconteceu aqui. Pedro e João, porque curaram esse enfermo, todo mundo correu ali, ia estar ministrando Jesus, e aí vem os fariseus, vem o pessoal lá, os religiosos, e prende Pedro. E aí, no outro dia, Pedro está lá no Sinédrio e tudo, e eles começam a questionar Pedro e João. Agora olha o que acontece. Capítulo 4, verso 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, as pessoas quando veem você, quando me ver, tem que ver Jesus. Eles sabiam que era Pedro. Pedro era inculto, Pedro era iletrado, Pedro não passou pelas escolas dos rabinos, Pedro não foi para as universidades, Pedro não estava nada de... mas ele andou com Jesus, e Jesus foi formado nele, transferiu as coisas de Jesus para a vida dele. Jesus estava aqui fluindo na vida dele, e eles reconheceram. Peraí, essa intrepidez, essa sabedoria, esse poder, só pode ser Jesus. Oh Deus, glória a Deus por isso. Sabe, é isso que eu e você precisamos. E nós vamos orar agora. Então eu estou te falando, o que eu falei aqui gerou fé em você? Se gerou fé em você, agora nós vamos trazer existência àquilo que nós precisamos. Vamos estabelecer esse reino, vamos estabelecer a vontade de Deus agora, em nome de Jesus.